Fala aí, galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos falar aqui do capítulo 25 da história 1 e da história 2, tá? Então, para nós falarmos capítulo 25 da história 1 sobre a crise lá do governo de Dom Pedro I, nós temos que começar a falar aí sobre a Confederação do Equador, né? Que começou aí por causa do descontentamento, da centralização política imposta por Dom Pedro I, presente aí na Carta Magna, né, na Constituição de 1824, e também eles estavam descontentes com a influência portuguesa na vida do Brasil após a independência, beleza? Aí esse movimento em Pernambuco foi também por descontentamento pela indicação de um governador da província, né, indicado de confiança de Dom Pedro, e eles resolveram fazer esse movimento que teve caráter republicano e emancipatório, beleza? O nome, né, Confederação do Equador, ela teve esse nome porque o início do movimento ele ficava próximo da linha do Equador, tá? Esse movimento começou em Pernambuco e se espalhou rapidamente por outras províncias, como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, tá? A repressão do movimento foi forte por mão do imperador e os seus organizadores foram condenados à morte. Uma outra questão também que causou aí o fim do primeiro reinado foi a emancipação da Cisplatina, a Guerra da Cisplatina, onde o Brasil ele se envolveu nessa guerra porque ali da Prata, ali na região onde é a Argentina, aonde é o Uruguai, eles estavam descontentes, eles queriam se separar do Brasil, porque eles não estavam satisfeitos, porque eles tinham cultura e língua totalmente diferentes do Brasil, e eles quiseram se separar. A Argentina, que tinha interesse político e econômico sobre eles, queria, né, essa região, anexar essa região, ofereceu aí suporte tanto de alimentação quanto também de armas para a região da Cisplatina, para lutar contra o Brasil. O Brasil, por sua vez, também entrou em guerra contra a Argentina e essa região do Rio da Prata, a ponto da Inglaterra, que também tinha motivos econômicos, entrar também nessa guerra. Em 1828, eles assinaram um acordo, tá, dando aí início à República Oriental do Uruguai, beleza? E então, essa guerra, ela trouxe para o Brasil muitos pontos negativos, né? O Brasil perdeu essa guerra, teve que se endividar. O Banco do Brasil, por exemplo, ele entrou em grave crise, né? O Dom Pedro I teve que pegar empréstimo para isso, tá? Para lutar essa guerra, e aumentou aí a crise financeira que o Brasil já se encontrava, tá? Isso trouxe muitos prejuízos ao Brasil e também uma queda na popularidade de Dom Pedro I. Juntando-se a isso, Dom João VI ele morre, né? E Dom Pedro ele fica muito ligado às questões de mudança no trono português, e isso faz com que Dom Pedro, isso faz com que Dom Pedro ele abra a mão do trono português para sua filha, né? E ele faz um acordo com o seu irmão para que o seu irmão tomasse conta da sua filha, porque ela só tinha 7 anos na época, né? Enquanto isso, ele seria um regente até que ela crescesse. Uma vez que ela estivesse já pronta para assumir o trono, ele casaria com ela. Seu irmão, ele não acatou isso, não, ele acordou, mas depois ele quebrou o acordo e assumiu o trono no lugar da filha de Dom Pedro. E isso fez com que Dom Pedro ficasse muito ligado às questões de Portugal. E isso também causou aos brasileiros um grande descontentamento por causa desse mal-estar, tá? Um outro ponto também que trouxe um grande descontentamento foi que Líbero Badaró, que era um grande e ferrenho crítico do governo, ele é assassinado. E investigações, né, e as pessoas elas apontavam para Dom Pedro
o mandante desse assassinato. Então Dom Pedro ele foi hostilizado, muito hostilizado pela população, principalmente por brasileiros que estavam insatisfeitos com essa proximidade do Brasil com os portugueses e o controle dos portugueses e do partido português sobre os brasileiros, sobre o Brasil, né? Esse foi um ponto. Uma outra questão foi que quando Dom Pedro, resolvendo ir à cidade de Ouro Preto, ele resolve lá fazer uma visita à cidade de Ouro Preto, ele é hostilizado e em manifestação as pessoas usam faixas pretas, né? Em manifestação contra Dom Pedro por ele ter, devido à morte de Líbero Badaró. Dom Pedro ele volta de Minas para o Rio de Janeiro, e quando ele chega ao Rio de Janeiro, partidários a favor de Dom Pedro resolvem fazer uma festa, né? Resolvem fazer comemorações a favor de Dom Pedro. E isso causa um mal-estar, porque em contrapartida os brasileiros, né, eles resolvem entrar em conflito com os portugueses, e munidos aí de garrafas e paus, né, eles entram em conflitos com os portugueses, e isso, essa noite, né, esse dia, né, eles deram o nome de Noite das Garrafadas, onde houve um conflito nas ruas do Rio de Janeiro entre os apoiadores de Dom Pedro e os contrários a Dom Pedro. Esse foi um dos grandes motivos, né, também pela ida de Dom Pedro e a abdicação do trono. Dom Pedro ele se viu numa situação tão negativa, de situação tão ruim dentro do Brasil, que ele preferiu abrir mão do seu trono brasileiro, do trono do Império Brasileiro, para voltar a Portugal, para disputar com o meu trono de Portugal, né? Haja vista que a situação dele no Brasil estava totalmente insustentável. Então ele não tinha o apoio do exército, ele não tinha o apoio das elites, né? Ele não tinha realmente apoio de ninguém aqui no Brasil. E isso fez com que ele voltasse para Portugal e abdicasse do trono, dando início aí ao período que nós chamamos de período regencial, que será o próximo período que nós vamos estudar. Entrando na história 2, onde nós vamos falar aí do período constitucional da Revolução Francesa, tá? Entrando no capítulo 25 da história 2, nós temos que, antes de iniciarmos diretamente falando sobre esse movimento, é importante nós falarmos sobre os antecedentes que vieram desta fase, tá? Onde eles mostraram o fracasso total da Assembleia dos Estados Gerais e da construção de uma Assembleia Constituinte. Em 9 de junho de 1789, o rei reagiu à decisão aí dos deputados e demitiu o ministro reformista, né, o que queria fazer aquelas reformas de fazer com que as pessoas todos os estados pagassem impostos. Tá? Sabendo da demissão, frente ao boato aí de que as tropas reais estavam marchando diretamente para Paris, parte da população dali de Paris, né, resolveu assaltar o arsenal dos inválidos, né, e inúmeras armas, como fuzis e canhões, eles pegaram e foram tomadas, né, roubadas. Mas faltava aí a pólvora para essas armas. E essas armas, a pólvora, ela estava na prisão da Bastilha, tá? Onde opositores do rei eles eram presos, né? Os opositores eles eram mantidos cativos. Em 14 de julho de 1789, a população invadiu a fortaleza e liberou os presos. O episódio conhecido aí como a queda da Bastilha iniciou a revolução que iria se alastrar por toda a França, buscando derrubar o despotismo, né? O rei, na verdade. Além disso, a Revolução Francesa foi saudada em várias partes do mundo como o princípio da libertação das opressões feudais, beleza? Então esse movimento ele marcou aí o período moderno, início da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, perdão. Lá no interior da França houve o Grande Medo. No interior da França houve o Grande Medo, período no qual as massas camponesas passaram a tomar as terras da nobreza e do clero,
uma luta contra os privilégios feudais. Em 1791, a Assembleia Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso daí nós vimos na aula passada, essa partezinha aí, nós vimos na aula passada, mas eu estou aqui relembrando para a gente, tá? Inspirada aí na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que previa aí a abolição dos privilégios feudais. Após a proclamação da Assembleia Constituinte, transformou-se em Assembleia Nacional. Os grupos políticos dividiram-se entre girondinos, representantes da grande burguesia, e os jacobinos, que eram republicanos radicais, ligados às massas mais populares. Além aí da planície, né, que eram grupos que ficavam mais no meio, né, entre um e outro, tá? Ligados aí a quem estivesse vencendo, beleza? Os bens da igreja, eles foram fiscalizados, né, confiscados, e seriam a base para a criação aí de uma nova moeda, né, que passou a circular. Os membros do clero, eles foram obrigados a se subordinarem ao Estado através da Constituição Civil do Clero, que foi imposta sobre a igreja, à medida que também condenando, né, a revolução e dividindo o clero em os que aceitavam o código e os que não aceitavam, né? A nobreza e o clero foram atacados, mas não o poder real. O rei continuava a ser o chefe do poder, tá? Eles não tiveram uma mudança total e drástica retirando o rei do poder, mas sim fazendo com que os seus poderes eles fossem limitados através da Constituição. O poder legislativo e o poder judiciário foram colocados nessa Constituição, dividindo aí o poder entre o rei, legislativo e judiciário. A Constituição previa a igualdade de todos, mas ela não era tão igualitária assim. Apesar de ter apenas tinha direito de voto, as pessoas que mostrassem, né, provassem uma renda maior que o montante estabelecido. Os cidadãos foram assim divididos entre os ativos, os ricos que podiam votar, e os passivos, os pobres excluídos das votações. As medidas adotadas não agradaram a população das classes exploradas na França, já que a Constituição beneficiava somente a burguesia. O objetivo das camadas populares, principalmente urbanas, era avançar com a Revolução. A nobreza ficou amedrontada e vários dos seus membros fugiram para o exterior. Até a família real tentou ir para a Áustria em 1791. Eles foram presos, reconduzidos a Paris. Com isso, cresceram os ideais republicanos. A Assembleia Nacional teve, então, que lidar com a ameaça da invasão à França, por parte aí da Áustria e da Prússia. Em abril de 1792, foi declarada a guerra aos dois países. Formou-se aí um grupo para poder lutar contra a Áustria e a Prússia, tá? Um grupo comandado aí pelos jacobinos, que controlou a cidade durante a guerra, distribuindo armas à população para defender a pátria. A Comuna, que era o grupo que lutou aí contra a invasão da França, exigiu o afastamento do rei, que não foi atendido. Frente à população parisiense, invadiu aí o Palácio do Rei em 10 de agosto, prendendo o rei Luís XVI. O legislativo foi suspenso e foi criada uma convenção nacional para dirigir os negócios e dirigir o Estado. A guerra teve fim em 20 de setembro. Após a derrota da Áustria, os prussianos na batalha também, o rei foi declarado inimigo da Revolução. Com isso, acabava aí o período da monarquia constitucional. O rei ele sofreu sanções e ele foi preso e julgado pelos seus crimes contra a França, considerado aí um traidor da pátria. Beleza? Então, eu espero poder ter ajudado vocês e até a próxima aula. Faça os exercícios, beleza?
que foram enviados para vocês e até a próxima aula. Valeu? Valeu, galera!